a palestra do eminente professor, procurador de justiça, aposentado advogado, doutor Hugo Nigro Mazzilli. Doutor Hugo, o senhor está já conosco? Acho que sim, né? Estou sim, estou aqui acompanhando a abertura dos trabalhos. Muito bem-vindo, doutor Hugo, que vai falar a respeito do Ministério Público e Meio Ambiente, uma visão sistêmica. O doutor Hugo, que acho que até dispensaria comentários, né, dispensaria apresentações, mas que é professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, bacharel pela Universidade de São Paulo, possui diploma superior de estudos franceses pela Université de Nancy, advogado, hoje advogado, membro do nosso Ministério Público de São Paulo de 73 a 98, recebendo diversas comendas e distinções, e aqui eu vou me permitir destacar apenas uma, dentre tantas, que é o Colar do Mérito Institucional do Ministério Público do Estado de São Paulo, a mais alta condecoração da instituição paulista pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados à instituição, bem como à comunidade paulista. Foi presidente da nossa Associação Paulista do Ministério Público, membro do nosso Conselho Superior, eleito pela classe, membro também do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de São Paulo, membro da Comissão de Concurso do Ministério Público em 2 estados da Federação, São Paulo e Rio de Janeiro, membro honorário da nossa querida CONAMP, autor de diversos livros e artigos jurídicos, autor individual de 16 livros e coautor de 50 livros publicados, e devo dizer aos senhores que isso é um resumo, não é, das qualificações do nosso ilustre palestrante. Mas, para além disso tudo, eu me permito aqui uma confidência, uma memória, doutor Hugo. Eu conheci o doutor Hugo Nigro Mazzilli ainda quando estagiária na Curadoria de Ausentes e Incapazes. E lá se vão anos, né, doutor Hugo, realmente no século passado, literalmente no século passado. E, mais do que tudo, eu tenho a honra enorme de tê-lo, doutor Hugo, como amigo, porque o senhor é uma referência para todos nós, para todos os promotores e procuradores de justiça. O senhor que é um doutrinador que mais profundamente conhece o nosso Ministério Público, a história do nosso Ministério Público. Aliás, o senhor próprio parte dessa história do Ministério Público que ajudou a escrever, notadamente naquele período pré-constituinte, né? E aquilo que o nosso Ministério Público se tornou a partir de 1988, um Ministério Público mais comprometido com a cidadania, sobretudo, com a sociedade, com os interesses difusos coletivos, tem muito das mãos do nosso queridíssimo doutor Hugo Nigro Mazzilli, claro, dos senhores e de diversos outros colegas, homens e mulheres que compõem a nossa instituição, que compõem o nosso Ministério Público, porque o Ministério Público aqui, hoje, é um só, doutor Hugo. Nós todos, em que pese de estados diversos, os ministérios públicos com seus plexos de atribuições diversos, o Ministério Público da União, dos estados, mas nós todos estamos juntos e hermanados, porque é assim que nós entendemos que tem que ser e assim age este colegiado. Então, quero dizer para o senhor da honra enorme que é tê-lo aqui. Eu, em meu nome, e eu faço em nome de cada um dos integrantes do nosso Conselho Nacional dos Corregedores Gerais, os nossos mais sinceros agradecimentos pela sua presença, que muito nos honra e que, com certeza, nos abrilhantará com a sua exposição, como é de costume. Seja muito bem-vindo. Essa também é a sua casa. Se sinta sempre acolhido. E lhe passo agora a palavra, por gentileza. Excelentíssima senhora doutora Tereza Cristina Maldonado Catucci Exner,
digníssima presidente do Egrégio Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, e também corregedora-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, em cuja pessoa saúdo os nobres integrantes deste egrégio colegiado, composto dos importantes órgãos orientadores e fiscalizadores das atividades funcionais e das condutas dos membros do Ministério Público do nosso país. Espero, antes de tudo, poder corresponder à generosa apresentação que recebi da doutora Tereza neste colegiado. O tema sobre o qual falarei tem significado muito especial, não só como uma questão permanente que é, como também em razão do momento atual que vivemos. De um lado, quanto ao Ministério Público, a instituição tem sido cada vez mais questionada nos tribunais, na imprensa, não tanto pelos seus eventuais erros, que também existem e são naturais, como toda atividade humana sujeita a erros, mas o Ministério Público tem sido muito questionado, também e principalmente, quero crer, pelos seus acertos, como quando combate a improbidade administrativa, atividade que desagrada naturalmente os poderosos. E, de outro lado, o momento é importante no que diz respeito ao meio ambiente. Diante de tanta agressão que estamos vivenciando contra a natureza, sucessivos acidentes em usinas, como há décadas em Chernobyl, mais recentemente em Fukushima, aqui no Brasil, em Brumadinho, cada uma dessas usinas, sejam as usinas nucleares, sejam as usinas hidrelétricas, com seus próprios riscos, as queimadas em áreas de preservação permanente, agora tão lembradas com tanta razão pela doutora Tereza, a emissão de gases de efeito estufa, o aquecimento global, a diminuição das calotas polares e tantos outros problemas, criados ou não pelo próprio homem. Isto dá a consciência da gravidade das consequências, que a médio e longo prazo podem ser catastróficas para a própria humanidade. O Ministério Público, como instituição, tem um papel muito especial nesse quadro. Embora ele nunca tenha se descuidado de seu papel de defesa do meio ambiente, entre outros valores, até muito pelo contrário, o Ministério Público sempre foi um dos principais guardiões do meio ambiente no nosso país, mas a verdade é que, neste quadro atual, ele deve se desdobrar mais ainda, deve redobrar os seus esforços. Não apenas como um mero dever constitucional ou mero dever legal, não que isso seja pouco, um dever constitucional ou um dever legal, são deveres importantíssimos, dos mais altos, talvez, na área jurídica, incomensuráveis, mas eu diria que ainda mais do que um mero dever constitucional, porque isso diz respeito ao interesse da sobrevivência da própria humanidade. A defesa do meio ambiente não é uma questão apenas constitucional ou legal. Ultrapassa o aspecto normativo. Agora é hora de a instituição dar seu maior empenho, seu maior vigor, em razão desse quadro preocupante. Como? Cobrando mais responsabilidades, tanto na área civil como na área criminal. O Ministério Público é um órgão agente. Nesse sentido, ele tem poder para cobrar responsabilidades. Ele também pode e deve cobrar e concorrer para maior e melhor educação ambiental. Como? Divulgando seus trabalhos, proferindo palestras, dando à sua tarefa um caráter didático para a população. Não basta só fazer o trabalho no seu gabinete, é necessário que a população saiba o que o Ministério Público está fazendo. E, por fim, buscando um trabalho harmônico e integrado enquanto instituição, que tornará o seu trabalho mais eficiente, tanto no Ministério Público dos Estados como no Ministério Público da União. A nós, e aqui eu falo mais por mim, que estou já mais idoso e até mesmo aposentado, é inevitável lembrar do Ministério Público de antigamente, do Ministério Público
aquele Ministério Público no qual eu entrei tantas décadas atrás. A verdade é que, quando eu entrei no Ministério Público, ele era muito diferente, ele não tinha maior envolvimento com as questões ambientais. Havia um ou outro aspecto criminal, mas ele não tinha inquérito civil, não tinha ação civil pública, ele não tinha esse papel preeminente na defesa do meio ambiente. E isso não era culpa do Ministério Público, isso era um retrato daquela época. Não havia uma verdadeira cultura ambiental no nosso país. As escolas sequer falavam em meio ambiente, muito diferente de hoje. Hoje, uma criança entra na pré-escola e ela já tem informações ambientais. Isso não existia no meu tempo. E, principalmente, as leis não davam ao Ministério Público instrumentos para que ele pudesse defender o meio ambiente. Mas isso tudo logo mudou. Como mudou? Foi quando começou a surgir a tutela coletiva no direito brasileiro. Até antes disso, o processo civil clássico estava voltado para a solução dos conflitos tradicionais entre o Estado e o indivíduo, ou entre indivíduo e indivíduo, ou, no máximo, entre alguns indivíduos e alguns indivíduos. Como, por exemplo, o mandado de segurança, as ações desapropriatórias, que eram conflitos entre o Estado e o indivíduo, ou as ações possessórias, dominiais, de perdas e danos entre indivíduos. O máximo que nós tínhamos nesses processos clássicos eram litisconsórcios. Mas o que se resolvia nesses processos, normalmente, eram questões atinentes a pessoas determinadas. Acontece que, na década de 1970, na Europa, um jurista italiano, Mauro Capelletti, um brilhante jurista, começou a chamar a atenção da comunidade internacional para que se fizesse a defesa coletiva de grupos, classes ou categorias de pessoas que estavam na mesma situação, que compartilhavam o mesmo problema e que precisavam de uma solução global para os seus problemas. E ele mostrava, e aqui me parece que foi o ponto mais importante da advertência de Capelletti, ele mostrava que a defesa coletiva tinha peculiaridades que a distinguiam do processo civil clássico. E essa crítica que ele fazia para o processo civil europeu, baseado no sistema do direito romano e não da common law, é que o processo civil europeu continental, muito semelhante nesse ponto ao nosso processo civil brasileiro, ele tinha peculiaridades. Ou seja, enquanto o processo individual resolvia conflito de indivíduos, a defesa coletiva envolvia questões diversificadas. Por exemplo, a conflituosidade. A conflituosidade no processo coletivo alcança grupos inteiros. E ele dava um exemplo. Vocês imaginem uma fábrica que esteja poluindo. Esta fábrica, se for fechada, nós resolvemos o problema ambiental. Mas, ao mesmo tempo, nós criamos desemprego, a arrecadação de impostos gerados com aquela produção econômica vai ser atingida. Existem comunidades que vivem à sombra daquelas indústrias e que serão também atingidas. Então, fechar uma fábrica, muitas vezes, coloca em conflito grupos ambientais, grupos de trabalhadores, comunidades urbanas, etc. Outra diferença que o Capelletti apontava é que, no processo civil clássico, normalmente, aquele que se diz titular do direito lesado é aquele que vai defender a sua pretensão em juízo. No processo coletivo, seria impossível eu colocar individualmente o grupo lesado no polo ativo. São, às vezes, centenas, milhares, milhões de pessoas atingidas por um dano ambiental. Como representá-las processualmente? Nós precisaríamos substituí-las. Isso é diferente da regra do processo civil clássico. Embora o processo civil clássico contemple a substituição processual, ela é episódica. E já na defesa coletiva, ela passaria a ser a regra, diria Capelletti. Depois, a coisa julgada. A coisa julgada no processo individual diz respeito à imutabilidade do decisum entre as partes no processo. De nada adiantaria eu fazer um processo para resolver um problema coletivo
se a coisa julgada só valesse entre o autor e o réu, até porque a comunidade lesada não estará presente nos autos. Como estender a imutabilidade da coisa julgada a todo o grupo atingido? A destinação do produto da indenização também era outro problema muito sério, para o qual Capelletti alertava. Capelletti e outros, Vittorio Denti, Vincenzo Vigoriti, etc. Mas o Capelletti capitaneou essa luta. E ele dizia o seguinte, que a destinação do produto da indenização no processo individual é para o ganhador da ação. Mas no processo coletivo, como é que eu posso dividir um proveito econômico eventualmente obtido entre pessoas muitas vezes indetermináveis? Todas essas dificuldades mostravam que era hora de se pensar num processo coletivo diferenciado. Até porque ele apresentava vantagens significativas em relação ao processo individual. A primeira de todas é o acesso à justiça. No processo individual, a maioria dos lesados desiste de recorrer à justiça. Por quê? O custo do processo, as incertezas do resultado, a demora, a dificuldade da prova. E já no processo coletivo, nós conseguimos dar acesso a todo o grupo. E, principalmente, nós evitamos a disparidade de decisões em casos idênticos. Os senhores imaginem, por exemplo, uma questão que atinja todos os trabalhadores de uma fábrica. Se cada um deles entrar em juízo pela mesma questão, existe a possibilidade de alguns ganharem e outros perderem, embora estejam na mesma situação fática e jurídica. Já no processo coletivo, isso não acontece. Nós teremos a chance de uma solução harmônica para o grupo. Estas sugestões do Capelletti ele não fez só na Europa, ele veio ao Brasil. Em 1984, a convite do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele esteve aqui. Esta aqui é uma fotografia onde ele, no centro da foto, está ao lado do diretor da Escola Superior do Ministério Público, Luiz Felipe, de terno preto. Ele veio aqui falar para nós essas ideias, na época, tão avançadas e tão importantes. E ele foi ouvido. 4 professores, os 3 primeiros da Universidade de São Paulo e o último deles da Pontifícia Universidade Católica, a Ada Pellegrini Grinover, o Cândido Rangel Dinamarco, o Kazuo Watanabe e o Valdemar Marins de Oliveira Júnior, muitos amigos. Esses professores se reuniram e fizeram, em 1983, o primeiro anteprojeto de defesa coletiva no direito brasileiro. Era um anteprojeto até, digamos, modesto. Não como crítica, era um projeto, melhor dizendo, inaugural, era uma primeira abordagem do assunto. E eles apresentaram, no mesmo ano de 1983, esse seu anteprojeto, no primeiro Congresso Nacional de Direito Processual Civil, que foi em Porto Alegre. E o professor Barbosa Moreira, do Rio de Janeiro, presente nesse congresso, fez importantes críticas construtivas ao projeto, dizendo que esse projeto correria o risco de ter menor eficácia social se nós não o dotássemos de instrumentos para garantir o cumprimento das decisões. E ele se inspirou no sistema de liminares do mandado de segurança, que foi a grande alavanca da tutela coletiva, a concessão imediata ou não das liminares, quando for o caso. Com estas sugestões, aqueles professores, a professora Ada, o professor Dinamarco, o professor Kazuo e o professor Valdemar Marins, procuraram o deputado paulista, deputado federal, Flávio Berrembá. Flávio Berrembá era um ex-estudante da Faculdade de Direito da USP, amigo desses professores, tinha sido presidente do centro acadêmico, um homem que tinha um bom trânsito, tanto na vida acadêmica quanto no parlamento, e apresentaram a ele o anteprojeto. Ele gostou e apresentou o anteprojeto no Congresso Nacional. Só que havia um problema. Nós ainda estávamos na ditadura. E, naquela época, o que andava no Congresso, andava mesmo, eram os projetos do Executivo. Esse projeto
poderia ser fadado a ficar anos tramitando, quando 3 promotores de justiça do Ministério Público de São Paulo se reuniram. Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, Edson Milaré e Nelson Neri Júnior. Esses 3 promotores, muito amigos, tinham acesso àquele projeto, àquele anteprojeto da professora Ada, professora Dinamarca, etc. E eles, até porque era um projeto público, tinha sido apresentado em congresso, já estava tramitando no Congresso Nacional, eles pegaram aquele anteprojeto e mexeram nele. Como? Ampliando o seu objeto, principalmente, e introduzindo novas figuras, tanto na parte investigatória quanto na parte criminal. E esse projeto, o novo projeto, eles apresentaram ao Procurador-Geral de Justiça de São Paulo da época, que gostou do projeto, e foi levá-lo ao ministro da Justiça da época, era governo Figueiredo, o ministro da Justiça era o Ibrahim Abiaquel. O ministro gostou do projeto, achou que o projeto ajudaria a própria imagem do governo, porque era um projeto de caráter social, e o governo já estava numa fase, o governo militar já estava numa fase de perda intensa de prestígio. E ele resolveu apresentar o projeto como projeto do executivo. Como os senhores podem imaginar, esse projeto andou muito mais depressa e superou o projeto do legislativo que já estava apresentado no Congresso anteriormente. E esse projeto, em pouco tempo, foi posto na mesa do presidente da República para sanção ou veto. A esta altura, o governo militar já tinha terminado. O presidente já era José Sarney. E houve um movimento muito grande, geral, tanto na área acadêmica quanto na área política, para que o projeto fosse vetado. Vetado integralmente. E por quê? Porque aí, tanto o governo quanto os parlamentares já tinham compreendido o verdadeiro alcance do projeto. O projeto começou mais sendo compreendido pelos promotores, pelas pessoas mais avançadas na área da tutela coletiva, os estudiosos, mas o governo não percebeu, num primeiro momento, que um projeto destinado à defesa de meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural e outros interesses difusos coletivos poderia, mais tarde, atingir ações de governo, como em matéria tributária, fundos sociais, questões previdenciárias, e o governo esteve a ponto de vetar o projeto inteiro. Neste momento, houve um trabalho muito intenso para que não houvesse o veto, mas o veto acabou sobrevindo na norma de extensão, exatamente na norma que permitia a defesa de outros interesses difusos coletivos. Então, a Lei da Ação Civil Pública, 7.347, de 85, foi sancionada com um veto. O veto incidiu em vários dispositivos, mas era um veto só. Era contra a possibilidade da defesa de outros interesses difusos coletivos. O governo aceitou a defesa do meio ambiente, aceitou a defesa do consumidor, aceitou a defesa do chamado patrimônio cultural, que são bens e valores artísticos, históricos, estéticos, turísticos, paisagísticos, mas não aceitou a defesa de outros valores. Foi uma derrota? Foi, mas pequena, porque com o passar do tempo, nós conseguimos recuperar isso. E comparando os dois projetos, o do legislativo, apresentado por Flávio Berrembá, e o do executivo, que era de origem dos promotores, a abrangência entre eles era diferente. O projeto originário dos professores da Universidade de São Paulo e da PUC, esse projeto originário só defendia o meio ambiente e o patrimônio cultural. Mas o projeto dos promotores incluiu também outros interesses difusos. E aqui houve um segundo ponto de diferença entre os projetos. Foi a criação do inquérito civil. O inquérito civil, que hoje é rotina nos ministérios públicos de norte a sul do Brasil, ele não existia em inquérito civil. O Ministério Público, até então, tinha alguns instrumentos investigatórios esparsos. Poder de requisição, poder de notificação. Podia diretamente requisitar documentos na área penal
se ele não tivesse satisfeito com a prova no inquérito, mas, normalmente, o Ministério Público não investigava diretamente. Na área penal, ele dependia das investigações policiais. Raramente o Ministério Público tinha iniciativa investigatória. E na área civil, ele não tinha instrumentos organizados para isso. E com a criação do inquérito civil, permitiu-se uma grande revolução na atuação do Ministério Público brasileiro, por meio da qual ele passou a poder tomar a iniciativa investigatória sem depender de outros órgãos estatais para que ele agisse na sua atividade fim. O objeto da tutela coletiva, inicialmente, como eu já disse, abrangia o meio ambiente, o consumidor e o patrimônio cultural. Houve um veto à defesa de outros interesses difusos, mas esse veto, como eu já disse, acabou perdendo o efeito muito em breve. Em primeiro lugar, pela própria Constituição de 88. Os senhores podem notar que a Lei da Ação Civil Pública de 85, apenas 3 anos depois, veio a Constituição, a atual Constituição. E nessa Constituição, existem vários dispositivos de tutela coletiva, como no artigo 5º, ao se dar às associações o poder de defender o grupo. No artigo 8º, a possibilidade da defesa de o sindicato defender o grupo. O artigo 232, que permite aos índios e às suas comunidades defender os interesses do grupo. No artigo 128, inciso 3º, o Ministério Público com acesso à tutela coletiva. Ainda no artigo 5º, o mandado de segurança coletivo. Todas essas normas da Constituição de 88 são normas coletivas, que não existiam nas constituições anteriores. As constituições anteriores falavam em direitos e garantias individuais. A Constituição de 88 fala em garantias e direitos individuais e coletivos. Logo em seguida, a Constituição de 88, nós tivemos várias leis para ampliar a tutela coletiva. A Lei 7.853, de 89, para proteger as pessoas com deficiência, tanto individualmente quanto coletivamente. A Lei 7.913, de 89, para a defesa dos investidores no mercado de valores imobiliários. O ECA, em 90, o Código do Consumidor, também em 90, que devolveu a norma de extensão que tinha sido vetada pelo presidente da República em 85 e ampliou a tutela coletiva, não só para o consumidor, mas para todos os interesses difusos. E sucessivas leis que integraram a tutela coletiva, a defesa da ordem econômica, a defesa da ordem urbanística, a defesa dos idosos, a defesa de grupos raciais, étnicos e religiosos e a defesa do patrimônio público. Hoje podemos dizer que há todo um microsistema de tutela coletiva, a começar pela Constituição e a terminar pela própria Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Proteção da Pessoa com Deficiência, de proteção aos investidores, o ECA, o CDC, a Lei de Improbidade Administrativa e tantas outras leis. O objeto dessas leis é a defesa de interesses transindividuais ou meta-individuais. O que são esses interesses? São os interesses de grupo, classe ou categoria de pessoas. Os exemplos clássicos que os senhores bem conhecem são os moradores de uma região, em matéria ambiental, os consumidores do mesmo produto, os trabalhadores da mesma fábrica, os alunos do mesmo estabelecimento e incontáveis hipóteses semelhantes. O que eles têm de comum? O que eles têm de comum é a conveniência social e que sua defesa seja feita num único processo, para uma única solução, assim dando acesso à justiça a todo o grupo e dando uma solução harmônica para toda a classe, toda a categoria de lesados. Vamos falar um pouco mais diretamente sobre o meio ambiente, que é um dos mais importantes interesses transindividuais que podem ser objeto da tutela coletiva. A doutrina costuma dividir o meio ambiente em natural, artificial e cultural. O meio ambiente natural, assim definido na lei que define a Política Nacional do Meio Ambiente, compreende o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, conjunto que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, o que assim permite a defesa tanto do solo, da água, do ar e da vida em geral, não só da vida humana, como da vida animal, da vida vegetal. E o meio ambiente artificial? Esse
é o espaço urbano construído. A ordem urbanística também integra o meio ambiente. E o meio ambiente cultural? São os valores históricos, artísticos, turísticos, arqueológicos e paisagísticos. Se os senhores observarem o meio ambiente artificial e o cultural, eles correspondem à integração do homem com o meio ambiente natural. São conceitos, em parte, coincidentes, mas não idênticos. As referências legais a esses valores ambientais estão assim dispostas. Quanto ao meio ambiente, nós temos na Constituição e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. O patrimônio cultural também é mencionado na Constituição e na Lei da Ação Civil Pública. Também na Lei da Ação Popular, por que não dizer? O patrimônio público é mencionado na Constituição e no artigo 1º da Lei da Ação Popular. Também é mencionado na Lei da Ação Civil Pública. E o patrimônio social? O que é o patrimônio social? O artigo 129, inciso 3º da Constituição vigente, diz que o Ministério Público está encarregado da defesa do patrimônio público e social. Ora, nós temos uma definição legal do que é meio ambiente, do que é patrimônio cultural e do que é patrimônio público. Mas nós não temos uma definição legal, pelo menos, do que seja patrimônio social. Então, a doutrina costuma compreender que o patrimônio social é o conjunto de bens de interesse social. É uma conceituação bem ampla que permitiria até mesmo integrar este conceito até a defesa de grupos hipossuficientes. E a defesa também da coletividade como um todo compreende o patrimônio social da coletividade. Como os senhores podem perceber, esses interesses ambientais, culturais e o patrimônio público têm pontos em comum. Eles não são idênticos, mas há uma área compartilhada por eles. Eles não coincidem integralmente, e é fácil dos senhores compreenderem, porque o conceito de patrimônio público é mais amplo que o de meio ambiente natural. Se os senhores verificarem a Constituição e a Lei da Ação Popular, os senhores vão ver que ela considera patrimônio público não só os valores ambientais e culturais, como até mesmo os valores estritamente econômicos, que evidentemente não correspondem ao meio ambiente natural. Quanto à responsabilidade em matéria ambiental, pela qual o Ministério Público é um dos maiores guardiões, a lei instituiu a responsabilidade objetiva, que é aquela que dispensa a discussão da culpa. Mas, embora se dispense a discussão da culpa, não se dispensa a necessidade do nexo causal entre a ação humana e o resultado. Então, o exemplo aqui, clássico, é um raio que cai numa floresta. O indivíduo é dono de uma propriedade rural, tem uma floresta de preservação permanente, cai um raio na floresta e a floresta pega fogo. Nós vamos processar o dono da fazenda por responsabilidade objetiva? Não, aí não se discute culpa. Não, tudo bem, não se discute culpa, mas aí não há nexo causal. Não há nenhuma relação entre a ação humana e o resultado. Já um raio que cai numa usina atômica e provoque uma explosão nuclear, por exemplo, aí há nexo causal. Então, esta é uma diferença importante que deve ser levada em conta pelo aplicador da lei. Outra importante consequência para a responsabilidade em matéria ambiental é a desconsideração da personalidade jurídica. Os senhores sabem que essa desconsideração é permitida no Código Civil, no atual Código de Processo Civil, com grande amplitude, e não depende só de matéria ambiental. Mas, quando se trata de matéria ambiental, a desconsideração é mais flexível, porque basta que a personalidade seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica. Teorias e princípios a respeito da responsabilidade ambiental pelas quais o Ministério Público deve zelar. A teoria do risco da atividade é muito conhecida. Seu mero exercício envolve responsabilidade. É o velho exemplo do raio que cai numa usina atômica, que é diferente do raio que cai numa floresta. Há o risco da atividade. Explorar uma usina atômica envolve riscos, envolve responsabilidade. Mas a doutrina avançou além da teoria do risco.
Hoje, a doutrina fala em princípio da prevenção e princípio da precaução. Não são a mesma coisa, não. O princípio da prevenção significa prevenir causas de efeitos já conhecidos. O princípio da precaução vai além. É prevenir causas de efeitos ainda desconhecidos, mas que já causam preocupação. Então, o exemplo seria o seguinte: exemplo de princípio da prevenção: cuidados contra a explosão de uma usina nuclear. Nós já temos tristes exemplos de explosões de usinas nucleares, como em Chernobyl, em Fukushima. Agora, se eu tiver cuidados especiais na construção e conservação dessas usinas, eu posso invocar o princípio da prevenção, muito mais do que a teoria do risco. Mas, quando eu estou mexendo com efeitos ainda desconhecidos pela ciência, eu também tenho que tomar muito cuidado. E esse já é o princípio da precaução. Por exemplo, cuidados com manipulação genética. Nós não sabemos o que isto pode provocar. Todo cuidado é pouco. Qual o papel do Ministério Público Nacional neste quadro todo? Bem, na área civil, o Ministério Público tem, antes de mais nada, o inquérito civil. O inquérito civil é um poderoso instrumento a cargo do Ministério Público, que até me causa admiração que o Ministério Público tivesse levado tantos anos para chegar até ele. O advogado se prepara para agir. Como? O advogado vai na junta comercial, colhe os documentos que precisa, vai no cartório, tira as certidões necessárias, fala com o seu cliente, toma nota dos dados que ele precisa, recolhe os documentos que ele acha importante, fala com as testemunhas para saber o que elas sabem e ver se vale a pena arrolá-las ou não. O advogado se prepara para agir. E o Ministério Público? Na área penal, ele comia pela mão da polícia, ou seja, só investigava aquilo que a polícia punha na mão dele, o que é uma grande deformação do sistema, é um grande absurdo. O Ministério Público não tinha acesso direto à investigação. Era excepcional que o Ministério Público fizesse. E isso era extremamente problemático para a qualidade da preparação para agir. O que aconteceu? Ao ser criado o inquérito civil na Lei da Ação Civil Pública, aparelhou-se o Ministério Público para se preparar para agir. O Ministério Público acabou podendo colher documentos, fazer vistorias, fazer perícias, ouvir testemunhas, ouvir o indigitado causador do dano, para que ele possa propor ação com mais segurança, com objeto mais determinado. E, inclusive, para evitar surpresas. Os senhores imaginem, por exemplo, que as denúncias de um dano ambiental, por exemplo, a poluição do Rio, são de que foi a fábrica X. Se ele não pudesse investigar e propusesse ação contra a fábrica X, esta fábrica poderia, durante a instrução, por meio da perícia, mostrar que não foi ela, que ela nem mexe com aquele produto, que foi uma fábrica montante que causou aqueles danos. Ora, é muito melhor para o Ministério Público, para a sociedade, para o custo processual, que o Ministério Público saiba isso na fase investigatória, antes de entrar com uma ação, muitas vezes equivocada. Então, a investigação é fundamental. E este é o papel que o Ministério Público Nacional hoje tem nesta área, adquiriu grande importância. Até porque, a partir da investigação, nem sempre o Ministério Público vai agir em juízo. Muitas vezes, ele descobre que não houve dano, ou que o causador do dano não é aquela empresa, é outra. E mais, com base na investigação, ele muitas vezes consegue compromissos de ajustamento de conduta para que o causador do dano possa adequar a sua conduta às exigências da lei, sob pena de sanções negociadas, combinadas livremente entre os interessados. O Ministério Público pode expedir recomendações, não no ar. Não é pegar e sentar o computador e recomendo isso, recomendo. Não, não. Primeiro investigue. Primeiro ouça os especialistas,
o causador, o indigitado causador do dano, colha elementos e aí, se for o caso, espeça recomendações. Essas recomendações, evidentemente, não têm força vinculante, mas têm força social. Uma recomendação bem feita, bem fundamentada, razoável, factível, o administrador tem todo o interesse, o empresário tem todo o interesse em executar, porque ela é factível e ela viabiliza a empresa, o empreendimento, a atividade. Já se ele não executar a recomendação, ele sabe que ele vai contar com uma oposição, muitas vezes ferrenha e muitas vezes correta, justificada do Ministério Público, que tem aí o arsenal jurídico à sua mão, inclusive na área judicial. Ele tem também o acordo de não persecução civil, que foi introduzido pela lei anticrime, a lei que criou o juiz de garantias, etc., com a modificação do artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, que vedava acordos em matéria de improbidade e agora, sob certas medidas, permite. É um instrumento do qual o Ministério Público não é o único legitimado para esse acordo de não persecução civil, mas ele é um dos legitimados para esta atividade. E na área penal, o Ministério Público também tem um papel fundamental. Qual é esse papel? Em primeiro lugar, ele tem o poder de requisição do inquérito policial. Mas não só a requisição do inquérito policial. A Constituição assegura ao Ministério Público o poder de investigar diretamente, e não é só na área civil. Ele tem os procedimentos administrativos ao seu cargo. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o Ministério Público tem poder investigatório, inclusive em matéria penal. Em alguns casos, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, chegou a reconhecer que a investigação é do Ministério Público e de mais ninguém, como nos casos em que estejam envolvidas as próprias autoridades policiais. Isso é um exemplo que eu vinha dando há muitos anos dos meus escritos, de que a polícia não tem condições de investigar a si mesma e nem investigar o governo. Por quê? Porque a polícia é um órgão hierarquizado. Ela não tem independência funcional. Muitas vezes, o governo interfere na atividade policial. Como? Designando as cabeças, que são os ministros, os secretários de justiça, os delegados regionais, os delegados gerais, os delegados seccionais. Então, isso pode atingir a investigação. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, envolvendo crimes de policiais, não o guarda civil, o soldado raso, mas quando o policial é mais hierarquizado, a polícia, mesmo a boa polícia, a polícia bem intencionada, tem dificuldades, às vezes até impossibilidade de apurar os fatos. Eu vou contar aos senhores um fato de memória, só como registro e ilustração do que eu estou dizendo. Há muitas décadas, ainda durante a ditadura, em alguns estados, nós tínhamos os chamados esquadrões da morte, que eram policiais que matavam bandidos. E a população achava isso bom e bonito. Infelizmente, o nível cultural não era bom e bonito para a população achar uma coisa desta. Não é assim que se combate o crime fazendo outros crimes. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Esquadrão da Morte, os senhores não pensem que eles matavam bandidos trocando tiro na rua. As investigações que foram feitas contra o Esquadrão da Morte, capitaneadas por Hélio Pereira Bicudo e outros, um procurador de justiça, mostraram que os policiais muitas vezes chegavam nas cadeias públicas numa época em que havia prisão correcional. Os senhores sabem o que é prisão correcional? Hoje não existe mais. Mas a prisão correcional durante a ditadura eram prisões que eram feitas sem flagrante, nem ordem judicial. Eram prisões para investigação. As pessoas ficavam muitas vezes sem registro na delegacia, em cadeias públicas. E muitas vezes policiais hierarquizados chegavam nas cadeias públicas, escolhiam alguns presos com fichas
criminais extensas, sim, levavam esses indivíduos em matagal e executavam com centenas de tiros. E eles tinham relações públicas. Eles comunicavam aos jornais: foi morto um perigoso bandido. Ainda que perigoso, não é assim que se trata o combate ao crime. E isso só foi possível acabar com isso, não foi com inquérito policial. A polícia não conseguia investigar a si própria. Eram policiais de alta hierarquia. Um deles, quando morreu, um governador do estado, não eleito, nomeado, na época da ditadura, foi segurar o caixão do policial na hora do enterro. Policial já pronunciado várias vezes pela justiça como autor de crimes de homicídio. Por quê? Porque a população gostava. Essa é a verdade. E como que se acabou com isso? Com investigação direta do Ministério Público. Então, o Ministério Público tem, na área penal, um papel muito importante, não só para dar denúncia, como investigar, quando é o caso. Ele também tem o acordo de não persecução penal, o artigo 28A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei Anticrime, e tem as ações penais públicas quando necessário. Aqui eu gostaria de destacar a importância de uma atuação sistêmica e harmônica do Ministério Público Nacional. Até a década de 1980, os ministérios públicos brasileiros eram muito díspares e completamente estanques. Cada um era uma unidade que não se comunicava com outra. Exemplos de disparidade. Havia estados em que o procurador-geral era da carreira, estados em que o procurador-geral sequer membro do Ministério Público era. Nós tínhamos estados em que o procurador-geral tinha mandato e estados em que ele era demissível de mútuo. Nós tínhamos estados em que a atividade dos senhores, a Corregedoria Geral, não era exercida pelos corregedores, não existia corregedores. Havia estados em que o Ministério Público tinha atividade correcional centralizada na mão do Procurador-Geral, que era o chefe do Ministério Público, então podia também punir. Essa disparidade abrangia, inclusive, a atuação funcional. Havia estados em que o Ministério Público advogava, estados em que o Ministério Público não advogava. O Ministério Público Nacional começou a se harmonizar a partir da Lei Complementar 4081, que foi a primeira lei orgânica nacional do Ministério Público, que organizou os Ministérios Públicos dos Estados. Mas a verdadeira uniformização foi consolidada na Constituição de 88 e na legislação subsequente. Só que a ideia de atuação harmônica e integrada dos ministérios públicos diversos surgiu justamente em matéria ambiental. Eu tenho o direito e até o justo orgulho, quero crer, de contar isso aos senhores, que eu fui um dos autores desta ideia. Na década de 80, mais precisamente em 1985, quando o Ministério Público Nacional estava se preparando para a Constituinte, houve um congresso nacional do Ministério Público aqui em São Paulo. Foi no Hotel Transamérica. Foi um congresso no qual estiveram presentes promotores de justiça de todos os estados da federação. Todos. Foi um congresso, na ocasião, foi o maior congresso de Ministério Público, e eu, o Edson Milaré e o Antônio Augusto de Camargo Ferraz apresentamos uma tese exatamente de litisconsórcio de ministérios públicos, para que os ministérios públicos, em matéria de interesse comum, pudessem somar esforços. E essa tese foi aprovada no Congresso. E foi consagrada, posteriormente, em leis. O Estatuto da Criança e do Adolescente admite o litisconsórcio de ministérios públicos diversos. O Código do Consumidor também acabou introduzindo na Lei da Ação Civil Pública o litisconsórcio de Ministério Público. E o primeiro caso de litisconsórcio de ministérios públicos ocorreu entre o Ministério Público Federal e o de São Paulo. Eu não sei se os senhores se lembram, subsequentemente ao desastre da usina atômica de Chernobyl, na Ucrânia, na década de 80, se não me engano foi em 85, por aí, o dano ambiental que foi causado matou gente, matou animais,
causou danos ao meio ambiente em geral, mas aquele gado leiteiro que sobreviveu continuou produzindo leite, o leite foi industrializado e tentaram vender esse leite aqui no Brasil. E um promotor de justiça paulista, José Geraldo Brito Filomeno, e uma procuradora da República, Lúcia Amaral, se somaram, baseado, naquele tempo ainda não havia lei que permitia os consórcios, mas a doutrina já recomendava, e eles somaram esforços e conseguiram impedir a comercialização do leite contaminado de Chernobyl em nosso país, por meio de ação civil pública. Agora, eu falei muito nos sucessos, mas nem tudo foi sucesso. Nesses anos todos, se nós observarmos atentamente, existem sinais de dificuldades, retrocessos e limites para a nossa atuação. O primeiro desses sinais começou em 1985, com o veto do governo à própria norma de extensão. As pessoas vão falar, bom, mas foi superado. Mas eu quero mostrar para os senhores que isso é uma tendência. Logo que o governo percebeu aonde poderíamos chegar com a ação civil pública, já começaram a surgir obstáculos. O primeiro foi o veto à norma de extensão. Pouco mais de 10 anos depois, já com a ação civil pública em pleno exercício, cada vez mais usada, o governo fez uma medida provisória absurda, que se transformou em lei e está em vigor até hoje, criando limites à coisa julgada. A medida provisória 1570, de 97, alterou o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, dizendo que a sentença proferida em ação civil pública só faz coisa julgada nos limites da competência territorial do juiz prolator, o que é um grande absurdo. Competência não tem nada a ver com coisa julgada. Competência é saber qual o órgão da jurisdição está investido pela Constituição e pelas leis para dizer a vontade do Estado naquele caso concreto. E coisa julgada é a imutabilidade do deciso, que decorre do quê? Da soberania do Estado. Ou seja, usando um exemplo clássico de Nelson Nery, nós precisamos saber qual é o juiz competente para um divórcio. Pode ser o do Rio de Janeiro ou de Manaus. Mas a sentença de divórcio dada pelo juiz competente vale no Brasil inteiro, e não nos limites da competência territorial do juiz do Amazonas. Isto é um absurdo, uma ignorância enorme, mas não pensem, os senhores, que essa ignorância foi feita por desconhecimento. Foi feita para inviabilizar a tutela coletiva naqueles casos que não são de interesse do governo. No ano 2000, nós tivemos mais medidas provisórias que restringiram o objeto da ação civil pública, alterando o parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública. Ainda em 2000, em dezembro, eu me lembro bem do mês que foi dezembro, foi um verdadeiro presente de Natal, ao contrário que o Ministério Público, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele fez uma medida provisória dizendo o seguinte, que se o órgão do Ministério Público ousasse propor uma ação de improbidade contra uma autoridade pública, a autoridade poderia reconvir contra o membro do Ministério Público, o que outra vez demonstra não só desconhecimento, como o absurdo da medida. Porque todos nós sabemos, qualquer aluno de faculdade sabe, que a reconvenção é a ação entre as mesmas partes. E o membro do Ministério Público que propôs a ação de improbidade não é parte na ação. Quem é parte na ação é o Ministério Público, a instituição. O membro do Ministério Público é como um advogado que propõe ação. Admitir a reconvenção contra o membro do Ministério Público seria a mesma coisa que admitir a reconvenção contra o advogado da parte. Esse absurdo foi tão grande que a CONAMP, a Associação Nacional do Ministério Público, nomeou uma equipe de estudiosos, da qual eu tive a honra de fazer parte, para nós prepararmos uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós nos reunimos em janeiro para preparar a ação. Chegamos à preparação, mas não tivemos tempo de entrar com ela, porque o governo voltou atrás. O escândalo foi muito grande. Não é que o governo entrou atrás porque percebeu que errou. Não. Ele percebeu que a reação da comunidade foi maior do que ele esperava.
E depois vieram mais vedações ao parágrafo único da ação civil pública, ou seja, os senhores querem usar a ação civil pública para defender o ambiente? Vá lá. Querem defender o consumidor? Vá lá. O patrimônio cultural, eu admito. Valores urbanísticos, estéticos, étnicos, raciais, vá lá. Mas não me venham com ação civil pública para discutir questões tributárias, fundo de garantia por tempo de serviço, questões previdenciárias, fundos sociais, isto não. E podem acreditar os senhores, meus amigos, embora a Constituição tenha dado vários dispositivos, como eu já disse aos senhores, garantindo acesso coletivo à jurisdição, como garantia não só individual, como coletiva, uma mísera medida provisória, que nunca foi votada pelo Congresso, nem vai ser votada, porque é anterior à emenda que exige prazo de caducidade. Esta mísera medida provisória proíbe o uso de ação civil pública nas hipóteses que não são de interesse do governo, e os tribunais aceitam isso placidamente. Mas, em 2009, houve um projeto bem intencionado para corrigir erros na tutela coletiva. Afinal de contas, já a tutela coletiva tem várias décadas de uso no nosso país, muitas coisas já foram aprimoradas, a jurisprudência já se definiu em algumas matérias. Seria um momento para se aprimorar a tutela coletiva, e o projeto 5.139, depois de um discurso acalorado de Maluf, o deputado Maluf, deputado paulista e outros parlamentares, foi arquivado ainda em Comissão de Constituição e Justiça, sem nem mesmo ser votado no Congresso. Os senhores vão dizer, não, mas esse arquivamento é provisório, porque tem um recurso. Um recurso para ser julgado nas calendas gregas. Isso daí não teve mais andamento. O Código de Processo Civil de 2015 omitiu totalmente a disciplina do processo coletivo, como se não existisse processo coletivo no direito brasileiro. O argumento foi que não se mexia em matéria objeto de leis especiais. Mas a tutela coletiva, o grande problema da tutela coletiva, ainda atual, é a necessidade de harmonizá-la com o processo individual. O momento de fazer isso seria a disciplina do processo civil. E o Código de Processo Civil, para não comprar a briga, deixou o assunto de lado. Solução fácil, não é? Mas os senhores percebem que nem tudo é sucesso. Agora, atualmente, há um novo projeto que foi proposto ao Congresso por meio do Conselho Nacional de Justiça, mas que me causa muita preocupação. Novamente, é um projeto bem intencionado, tem algumas normas boas, tem algumas preocupantes, mas o que me preocupa mais não são nem as normas que não foram muito felizes do projeto, mas é o que o Congresso poderá fazer dele. Então, este é o quadro atual que me preocupa. Enfim, são embaraços recentes que estão existindo, não só em direção ao Ministério Público, como em direção à tutela coletiva. Sucessivas emendas constitucionais são apresentadas, medindo a temperatura do meio ambiente, entre aspas, para ver se dá para tirar alguma garantia, alguma atribuição da instituição. Os senhores devem se lembrar que, volta e meia, aparece uma tentativa de lei de mordaça. Tentativa, esta então é notável. Houve uma tentativa, por proposta de emenda constitucional 37 de 2011, para impedir o membro do Ministério Público de investigar. Impedir. Na área criminal, isso seria atividade exclusiva da polícia. Isso não passou. Sabem por quê? Não foi pelos bons olhos do Ministério Público. Foi porque a população reagiu. E a população tem um termômetro muito sui generis, muito idiosincrático. Ou seja, por um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus, a população se revoltou e saiu às ruas em 2013. Irritada, porque aí é aquela questão, não foram os 20 centavos, é a gota d'água. Muitas coisas vinham acontecendo e a população saiu à rua, inclusive tomando a bandeira contra a PEC 37. E o movimento
teve um caráter nacional tão intenso que os parlamentares acabaram sentindo o sopro da população, voltaram atrás. Em 2013, um mês depois, em agosto, já rejeitaram a PEC 37. Mas ela esteve em vias de ser aprovada, se não fosse a reação popular. E mais, depois da Lava Jato, que teve grandes sucessos, o Ministério Público tem sofrido retaliações. A lei de abuso de autoridade foi alterada, acordos de leniência sem a participação do Ministério Público, e só não mexeram mais na legislação ambiental, na legislação, os senhores têm visto o que tem acontecido, quando há reação da população. A perda de garantias do Ministério Público começou na emenda 45 de 2004. Não que todas as garantias sejam irrenunciáveis, algumas, evidentemente, podem ser revistas, mas o que eu quero mostrar aos senhores é a tendência. Há uma tendência de enfrentamento do Ministério Público e nem sempre por bons motivos. O próprio Supremo Tribunal Federal admitiu acordos penais sem o titular da ação penal pública. Os senhores vejam a que ponto chegamos. O Supremo Tribunal Federal está investigando matéria criminal, inquérito promovido, instaurado, presidido e promovido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando é ciência absolutamente conhecida que o judiciário não deve ser órgão agente investigatório. Isso são embaraços recentes à atividade do Ministério Público. A imprensa, o governo, parlamentares, empresários querem pôr o Ministério Público na vala do funcionalismo público comum, como se tudo que o Ministério Público tem fossem privilégios. Ora, uma remuneração condigna é absolutamente necessária para recrutar os melhores profissionais. Se o membro do Ministério Público ganhasse um salário mínimo, apenas um salário mínimo, os senhores podem ter certeza que os concursos de ingresso do Ministério Público não iam cair, não, iam aumentar. Ia ter muito mais candidato, muito mais, milhões de candidatos. Só que os senhores podem ter certeza que os candidatos mais bem preparados iam querer exercer outras profissões. Então, a remuneração condigna, as garantias, sendo justas e bem usadas na defesa social, são justificáveis. O Ministério Público é composto de agentes políticos, no bom sentido da palavra, e não de funcionários públicos comuns, porque os órgãos de agentes do Ministério Público defendem diretamente a Constituição e as leis e precisam de garantias por isso. Todos os senhores que são promotores, eu que já fui promotor, nós sabemos as dificuldades que um promotor enfrenta, muitas vezes pagando com a própria vida ou a segurança pessoal ou de seus familiares. Então, nós precisamos de garantias. Mesmo que nós tenhamos vocação, mesmo que nós tenhamos idealismo, e é o que acontece na maioria das vezes, nós precisamos de garantias. E nós precisamos mostrar à sociedade que essas garantias não são privilégios, são instrumentos que devem ser usados para a defesa social. E aí é que entra a importância das corregedorias do Ministério Público. Para os membros do Ministério Público, o momento não é de usufruir tudo o que foi conquistado até agora. É de usar esses instrumentos que foram conquistados até agora para trabalhar bem e melhor, para pôr em prática, com segurança e discernimento, as conquistas e atribuições sociais da nossa instituição. O Ministério Público tem uma vantagem enorme. Ele é capaz de se adaptar. Ele tem mostrado isso ao longo dos anos. O Ministério Público nasceu como órgão do rei, depois virou órgão do governo, e hoje ele é órgão da sociedade. Os senhores querem exemplo melhor de capacidade de adaptação?
As experiências adquiridas são importantes, mesmo esta agora, na fase de confinamento da Covid-19, o Ministério Público aprendeu a trabalhar mais e melhor, inclusive por via remota. Descobrimos novos modelos de atuação. O Ministério Público está mais informatizado. Isto aproximou mais os promotores e os ministérios públicos. Com isto, é hora de os órgãos que têm poder de fiscalização e disciplina cobrarem mais dedicação dos promotores à instituição e à coletividade. Dedicação e integralidade, para que a coletividade veja que ela investiu e não gastou no Ministério Público. Ela investiu. Enfim, quero dizer aos senhores que se o Ministério Público recebeu mais poderes, ele também tem mais responsabilidades. E isso exige uma atuação com redobrado cuidado. Em primeiro lugar, para não fazer injustiças. Isso é um problema ideal. Mas, em segundo lugar, tão importante quanto o primeiro, a falta de cuidado pode gerar perda de garantias. Pode gerar enfrentamentos nos quais nós poderemos não nos sair bem. Para que o Ministério Público possa continuar produzindo e criando, ele precisa de uma atuação com redobrado cuidado. Em síntese e em conclusão, uma atuação eficiente, ponderada e técnica. Esta é a chave do Ministério Público brasileiro. Senhores corregedores, eu me sinto extremamente honrado de ter tido esta oportunidade de falar com os senhores. Eu enalteço extremamente a função e a importância do trabalho que os senhores têm para o engrandecimento do Ministério Público brasileiro. Muito obrigado. Prezadíssimo, Dr. Hugo Nicro Mazzilli nos brindou com uma palestra extraordinária e nos lembrando, ao final, a importância, né, daquilo que também se costuma chamar da accountability, porque é isso que realmente nos eleva perante o olhar da sociedade. Agradeço imensamente, foi maravilhoso, sensacional, como só ia acontecer quando ouvimos. Quem me pediu a palavra aqui foi o colega Dr. Moacir Nogueira, corregedor do Paraná, que gostaria de fazer alguma colocação. Por favor, doutor Moacir. Obrigado. Acho que estão me ouvindo, né? Sim, sim, eu estou. Professor Hugo, é sempre uma satisfação, um prazer ouvi-lo nas suas palestras, assim como foi sempre um prazer, uma satisfação minha, ler as suas obras. O senhor pode ter certeza, muito contribuíram para a minha formação e para a minha reflexão, notadamente com relação ao Ministério Público. O senhor se marcou a sua trajetória doutrinária, vamos dizer assim, no meio ambiente, mas eu até fazer referência à legislação do Ministério Público. E é um marco para todas as suas reflexões. E justamente dentro dessa linha, e o senhor conhecedor de toda essa, profundamente da normativa do Ministério Público, e também conhecedor das dificuldades históricas da obtenção dos textos legislativos. Eu queria só encaminhar uma indagação ao senhor, porque, independente da lei, a lei de ação civil pública, ela já ter estampado expressamente o Ministério Público como defensor do meio ambiente, entre outros, a tutela de outros direitos difusos, também previu também, no próprio normativo, o inquérito civil, mas nesta reflexão da importância para o Ministério Público, não só com relação a esses temas, mas também para a padronização da atuação dos Ministérios Públicos. A importância desses dispositivos terem sido reproduzidos nos nossos estatutos. Falo da Lei 8.625, relação aos Ministérios Estaduais, e da Complementar 75, relação ao Ministério Público da União. A gente tem como esses dispositivos como um marco histórico nas mais diferentes reflexões do Ministério Público. Mas eu gostaria de dizer, notadamente, com relação a esses dois temas, qual a importância para o Ministério Público desses temas e também do inquérito civil,
para a atuação do Ministério estar inserido dentro dos nossos estatutos e daí dando um comando, notadamente em relação aos estados, que os estados também tivessem essas mesmas previsões nas suas leis orgânicas. Gostaria de ouvi-lo a respeito. E obrigado, professor Hugo. Doutor Moacir Nogueira, muito obrigado pelas suas generosas respeitos. Eu gostaria de dizer ao senhor que a vinculação do Ministério Público com o meio ambiente, com a ação civil pública, foi uma vinculação procurada expressamente todos nós. Não foi uma concessão casual do legislador. Nós fomos, durante a Constituinte, em Brasília, buscar isto. Nós já fomos na Lei 7.347, em 85, antes da Constituição, portanto, nós fomos buscar isso. Eu me lembro, inclusive, de editoriais que saíram de página inteira no jornal O Estado de São Paulo, pouco antes da sanção da Lei 7.347, 85, criticando a preeminência que o Ministério Público estava buscando para a tutela coletiva, especialmente na área ambiental, como se isso fosse um defeito, uma crítica a ser dada ao Ministério Público. Na verdade, o Ministério Público não estava querendo privatividade nesta área. Ele queria legitimidade, em primeiro lugar, e se ele fosse o mais valoroso defensor do meio ambiente, isso o tempo diria, mas ele queria aquele espaço. E ele conseguiu isso. E antes mesmo da lei da ação civil pública reconhecer isto, o Ministério Público pediu isto. Nós temos essa atribuição porque nós quisemos, nós buscamos, nós fomos atrás disto. Isso foi quando o Constituinte nos deu isto, em 1988, nós estávamos lá no Congresso, nós fomos nos gabinetes de cada um dos parlamentares, todos os ministérios públicos do Brasil estavam lá, muitos dos senhores estavam lá ou sabem disto, e nós acabamos conseguindo este reconhecimento. Então, quando a lei orgânica do Ministério Público contemplou esses dispositivos, ela não fez mais do que dar vazão na esfera infraconstitucional ao que a própria Constituição deseja. Os senhores vejam lá no artigo 128, primeiro no 127, caput, ele dá ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais, todos, e dos individuais quando indisponíveis. Este foi o argumento que levou o Supremo Tribunal Federal a reconhecer o nosso direito de defendermos grupos ainda de pessoas determinadas. Por quê? Quando o interesse for indisponível. E quando o interesse for social, todos. E no 128.3 foi reconhecido o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa do meio ambiente, do patrimônio público social e de outros interesses difusos coletivos. Então, quando a Lei 8.625, de 93, que define as regras para o Ministério Público dos Estados, e a Lei Complementar 75, de 93, que dispõe sobre o Ministério Público, os vários ramos do Ministério da União, quando elas fazem referência ao papel do Ministério Público de defesa do meio ambiente, de ação civil pública, de inquérito civil, ela está reforçando com grande destaque aquilo que nós conseguimos na Constituição de 88. Todas essas normas estão lá, na própria Constituição. Então, a lei orgânica do Ministério Público, mesmo ao atribuir essa função aos estados, o que ela quer dizer? É que a defesa do meio ambiente, por força da Constituição, não é tarefa só da União. Está na Constituição, na distribuição de competências da União e dos estados, que os estados também têm dever para o meio ambiente. Então, nós estamos apenas instrumentalizando a vontade do legislador constituinte, que nós ajudamos a ser moldada. Aí não é hora de falsa modéstia, não. É necessário dizer que o Constituinte não sonhou com um Ministério Público mais forte. Nós fizemos o Constituinte sonhar com esse Ministério Público mais forte. E nós agora temos que pagar esse preço. Qual é? Nós temos que corresponder àquilo que nós pedimos.
Muito obrigada, doutor Moacir, doutor Hugo. Quero também registrar a presença do nosso corregedor nacional, o doutor Rinaldo Reis Lima, que também ingressou aqui na nossa palestra. Seja muito bem-vindo, doutor Rinaldo, um grande parceiro também aqui do nosso Conselho Nacional de Corregedores. Muito bom dia, doutor Rinaldo. Bom dia, doutora Tereza. Bom dia Bom a dia. todos. Depois cumprimento melhor, mas não posso perder essa oportunidade de cumprimentar meu eterno professor. Eu leio os livros dele desde que ingressei no Ministério Público e ainda hoje leio, do doutor Hugo Nigro Mazzilli. É realmente o nosso professor de todas as séries, desde o primário do Ministério Público, quando a gente entra, até o momento em que a gente já está mais avançado na nossa instituição, mas doutor Hugo realmente é imperdível. Parabéns pela sua palestra, doutor Hugo. Pena que eu não peguei desde o início, acabei me atrapalhando um pouquinho com o horário. Viu? Obrigado, doutora Tereza. Depois eu volto a falar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rinaldo. Doutor Rinaldo, que está exercendo também uma função muito importante, realizando um excelente trabalho junto à nossa Corregedoria Nacional. E eu vou passar, então, a palavra aqui também à doutora Jussara, que pediu para se manifestar. Por favor, doutora Jussara, corregedora do Amazonas. Bom dia a todos, é uma honra muito grande assistir a palestra e a palavra de um ícone, que foi sempre uma grande inspiração para a nossa geração do Ministério Público, como até hoje para os membros mais novos aí da nossa instituição. A palestra foi maravilhosa. É muito importante fazer esse resgate, né, de todos esses avanços e retrocessos que o Ministério Público e os seus instrumentos sofreram ao longo desses anos, desde o estabelecimento da Política Nacional do Meio Ambiente, a criação do inquérito civil, todas as garantias e extensão, né, de atribuições que a Constituição de 88 trouxe, e nós que vivemos esse momento, né, esse alargamento de atribuições e toda a adequação do Ministério Público a esse rol imenso, né, que foi atribuído na área da cidadania, não apenas na área do meio ambiente, que alavancou tudo isso, mesmo anteriormente à Constituição de 88, mas também toda a área da cidadania e patrimônio público pós-Constituição de 88. E aí nós tivemos que viver e aprender com esses instrumentos, né? O inquérito civil a gente teve que ir aprendendo e se adaptando, e às vezes uma dificuldade imensa para investigar, dificuldade na área de perícias, né, que até hoje a gente tem uma carência imensa de perícias, seja na área contábil, de engenharia e várias áreas que a gente necessita para instruir a ação civil pública. E aí, quando a gente chega perante o Poder Judiciário, né, houve aquele retrocesso do juízo de admissibilidade na ação civil pública, que hoje, para você convencer um juiz a receber uma petição inicial de ação civil pública, praticamente você tem que levar ela totalmente instruída, com praticamente tudo provado, como se não fosse ter uma instrução ainda processual. Então, não é fácil essa atividade de investigação, não é fácil você levar uma ação praticamente provada para conseguir esse juízo de admissibilidade, que o juiz receba essa ação, e o que a gente sente, né, na hora de fazer correições nas nossas comarcas, principalmente do interior. A gente verifica que as ações civis não andam
que não há uma resposta do Poder Judiciário a todo esse trabalho de investigação, de ajuizar a ação, e às vezes conseguem as liminares e são cassadas em segundo grau, e é uma luta imensa. Às vezes a gente consegue sensibilizar o juiz em primeiro grau, mas às vezes em segundo grau já não é tão fácil, e o CNJ já instituiu como meta, eu me lembro, alguns anos atrás, verificar o andamento das ações coletivas, o andamento das ações civis públicas, e a gente vê que a resposta do judiciário não é proporcional a todo esse nosso esforço. O Poder Judiciário tinha que ter uma sensibilidade maior para todas essas causas sociais, além do meio ambiente. Então, a gente procura, nas nossas correições, fazer o levantamento de todas essas ações civis públicas ajuizadas e, através da corregedoria do tribunal, pedir que eles sensibilizem aos juízes para dar andamento. Então, resumindo, o que eu queria dizer é que, às vezes, a gente faz um esforço imenso, né, para investigar, para entrar com ação, acompanhar, e não tem, muitas vezes, infelizmente, uma resposta proporcional e adequada do Poder Judiciário. E eu penso que uma ação nacional entre todas as corregedorias, se padronizasse essa questão de fazer o levantamento das ações civis públicas, o andamento, o acompanhamento, para que a gente pudesse sensibilizar também o CNJ para que cobrasse dos juízes essa resposta a esse grande esforço que o Ministério Público faz em defesa aí da tutela dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos. E, então, era essa a abordagem que eu queria fazer, e gostaria de ouvir a opinião do nosso tão querido, né, e tão, digamos, um mito, né, para o Ministério Público, que é o professor Hugo Nigro Mazzilli. Obrigada. Devolvo a palavra, presidente. Pois não, obrigada, doutora Jussara. Doutor Hugo, por favor, a palavra é sua. Doutora Jussara, ouvi-la é impressionante. A senhora colocou todos os problemas reais, verdadeiros, que o Ministério Público está enfrentando na vida prática. Eu acredito que o Judiciário precisa, sim, ter mais sensibilidade para as ações civis públicas. Elas são, na verdade, a solução para o problema do desafogamento da justiça, para o acesso à justiça. Elas são a maior novidade das últimas décadas do direito processual. Eu fico chocado de ver que foram capazes de fazer um Código de Processo Civil recente que fingiu que não existia ação civil pública. Ele faz 2 ou 3 referências à ação civil pública, quando ela é a solução. Não são precedentes vinculantes que são solução. Isso tira, muitas vezes, até a independência dos juízes, que é maior do que a dos maiores tribunais. Mas, e tanto que os juízes têm mais sensibilidade, porque eles estão em contato com o dano, com o problema local, com a lesão, e os tribunais estão mais em contato com os grandes advogados, com os grandes políticos, com os grandes administradores. Esta é uma dificuldade cultural do nosso país. Nós vamos vencer isso? Vamos, mas isso vai ser necessário tempo, vão ser necessárias gerações. Nós vamos continuar lutando, é o nosso trabalho, é o nosso dever. Para isso, nós contamos com uma mão de obra muito qualificada. Os promotores são muito dedicados, em geral, não todos, evidentemente, há falhas, há imperfeições, mas nós temos uma instituição que tem um ideal, que tem uma destinação, e se nós trabalharmos bem, nós podemos ter respaldo da população, como já aconteceu outras vezes. Essa é a minha esperança. Bem, muito obrigada, meu querido, prezado, companheiro de Ministério Público, amigo. Desculpa, doutor Moacir, o senhor tem mais alguma colocação a fazer? Ah, não, tá.
prezado amigo, doutor Hugo Nigro Mazzilli, que é quem, de forma generosa, porque dentre todas as qualidades do doutor Hugo, para mim a maior delas é isso, a sua generosidade, a sua humildade, não é? E isto é grandioso, né? E eu reconheço nele, como eu disse, desde lá atrás, quando estagiária, há muitos anos atrás, não vamos entrar nesse detalhe, né, doutor Hugo? Mas, olha, agradeço enormemente, o senhor nos deixa uma lição de vida, uma lição de quem nunca se desligou do Ministério Público. E outro dia, doutor Hugo, eu havia dito exatamente isso numa reunião, que, na verdade, quem entra no Ministério Público e quem ama o que faz no Ministério Público, embora aposentado, nunca deixa de ser Ministério Público. Que nós levamos dentro da gente toda essa garra, toda essa indignação com inúmeras injustiças, como já foram tão bem aqui relatadas, mas a nossa força, a nossa crença de que sim, temos que lutar, que sim, virão retrocessos, mas que sim, nós vamos sempre perseguir avanços. E mais do que nunca, o nosso Ministério Público, e nessa lição maravilhosa que nos foi dada aqui, o que nós precisamos é nos unir para trabalhar. Não nos interessam lutas internas, intestinas, por questões menores. O que nós temos é que trabalhar em prol dessa sociedade que precisa tanto de nós, não é? Notadamente nesses tempos em que, como foi já bem explanado aqui, a crise do meio ambiente, a crise da saúde, a crise do desenvolvimento humano, pode-se dizer, porque atrás disso tudo tem um problema econômico, a miséria, a fome, a questão da educação, enfim, é um momento de muitos desafios, mas é disso que o Ministério Público gosta, e nós estamos aí à frente, contando sempre com a sua palavra, com a sua força e com as lições que o senhor me traz. E nos trouxe a todos aqui. Olha, não posso abraçá-lo pessoalmente, mas se sinta virtualmente abraçado, com o respeito que sempre lhe tive, lhe tenho, e o meu enorme carinho, a minha enorme amizade, e tenho certeza de todos aqui. Muitíssimo obrigado. Passo a palavra para os eventuais agradecimentos. Doutora Tereza, senhores corregedores gerais dos estados e da União, fico muito honrado desta oportunidade. A doutora Tereza tocou num ponto que me é muito caro. É verdade, eu sou promotor, continuo promotor, mesmo aposentado, aquilo está dentro da gente. E realmente essa força que eu eventualmente ainda tenho, ela vem da nossa profissão. Então, um bom trabalho aos senhores, um bom exercício funcional, cumpram com bastante exigência o seu honroso e honrado trabalho, porque é aí que está a chave da nossa instituição. Fiscalização, orientação para a classe. Um abraço a todos e meu muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia.